Este é um mundo onde heróis usam espadas e magias. Neste exato momento, esse lugar está envolvido em uma grande guerra que a Rainha dos Demônios lançou contra todas as raças. Com a força da rainha, o exército demoníaco cortou cidades de outras raças como manteiga. Impérios ruíram um atrás do outro e, em um piscar de olhos, apenas a raça humana sobrou. Mas, graças a brigas internas e rebeliões, até o Império Humano também colapsou. E assim, ela se tornou a Rainha Demônio mais poderosa da história. Seu nome é Elizabeth, e ela se tornou a comandante absoluta de todo o mundo. Salve, rapaziada! Cês estão bom? Hoje eu trago uma obrinha pra vocês, achei bem interessante e acho que vão gostar. Sem mais enrolação, vamos começar. O capítulo já começa com o maluco encarando a Rainha Demônio e dizendo, na cara dela, que o herói da lenda vai derrotá-la. Esse cara não tem apreço pela vida, e já levou uma bicuda de um subordinado de óculos pra ficar esperto. Ficamos sabendo que esse cara de óculos é Malfoy, o príncipe da realeza humana. O cara que levou a bicuda já diz que o tal de Malfoy é um traidor. Ao que parece, ele treinou Malfoy como herói, mas o maluco traiu a humanidade e se aliou à Rainha Demônio. Aí é mostrada a Elizabeth. E, sinceramente, acho que até eu me aliar a ela, se tá doido. Ela já manda o cara desembuchar, porque ela pode muito bem dar a ele um destino pior que a morte. O maluco, já cagado de medo, começa a falar que, na lenda, assim que o herói destinado sacar a espada, o reino dos demônios chegará ao fim. Aí, eu não entendi muito bem, porque o maluco diz que a espada está cravada na pedra do salão principal, mas ao mesmo tempo diz que nunca vai revelar onde a espada está. Maluco, pelo amor de Deus. A rainha começa a pensar na tal espada, a lendária espada sagrada Alpa, que dá poder ao herói que conseguir sacar para enfrentá-la. Ela acha aquilo interessante e diz que vai esperar a chegada desse herói. Então, o primeiro ano se passou, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 15º. Agora, as raças vivem em harmonia, sem desigualdade nem disputas. A rainha estava fazendo um trabalho tão bom que até surgiu uma aliança anti-herói. Eles são contra a chegada do herói porque acreditam que ele vai acabar com a paz que existe agora. A rainha já estava inquieta. Esperou tanto tempo, mas ainda nada de notícias do herói lendário. Então, todos os chanceleres das raças relatam que nada de suspeito foi visto, e o dos humanos diz que eles não precisam se preocupar, pois acredita que nem o herói pode derrotar a rainha. O chanceler dos demônios corrige o cara, dizendo que ele, por ser novo, ainda não sabe disso, mas, na verdade, a rainha quer que o herói venha. Aí, um maluco interrompe a reunião dizendo, fora, herói. Ele é aquele cara que levou a bicuda. Parece que a bicuda foi bem eficaz, né? O maluco está todo acabado, só de cuequinha, e agora virou o presidente do fã-clube da Rainha Demônio e da Associação Anti-Herói. A rainha, já bolada com o cara, usa uma mão de energia e o manda se explicar sobre o paradeiro do herói. O cara, em choque, diz que a profecia pode não ser real. Malfoy já tenta dizer que a rainha não precisa se preocupar com a profecia, mas leva uma rabada na cara. Não é assim que vocês estavam pensando, seus cabeças podres. A rainha, furiosa, joga o cara cuequinha longe e diz que ela chegou ao topo do mundo. Agora, ela aguarda o herói para desafiá-la e construir sua fama. Acho que essa rainha está meio solitária, hein? Parece que ela leu todos os livros de magia das planícies só para criar uma magia do juízo final e vencer o tal herói. Agora tudo faz sentido, a raiva dela. Ela até fica triste, se perguntando onde está o herói. Ela, brava, diz, já que ele não vem, eu vou até ele. E então tira a espada sagrada. Seus servos mandam ela se acalmar, mas não adianta, ela está determinada a encontrar o homem. Aí, ela fica toda boba depois de tirar a espada, que supostamente só o herói poderia tirar. Parece que, depois de tirar a espada, ela conseguiu localizar o herói e se teleportou direto para lá. Malfoy até tentou ir com ela, mas não conseguiu a tempo. Então, é mostrada a Vila dos Iniciantes. Lá, o herói lendário estava capinando. Dá pra acreditar.
E como o cara é meio esquizofrênico, ele começa a falar com a gente. Ele diz que seu nome é Lepinho, vou chamar ele de herói. Ele conta que era um assalariado normal, vivia vendo TikTok enquanto ia pro trabalho. Nessas redes sociais, ele aprendeu várias coisas, como plantar, fazer comida e caçar. Aí, o maluco disse que queria viver assim e foi parar em outro mundo. Confesso que eu também queria viver assim. O herói usa as dicas do sistema para sobreviver. Ele viveu basicamente como agricultor nesse outro mundo. O sistema, nada bobo, já mandou o preguiçoso sair da vida mansa e ir cumprir o dever dele como herói fora da cidade inicial. Mas o maluco disse que não, mandou o sistema pro inferno e continuou vivendo ali. Esse protagonista é folgado, viu? Foi explicado que na Vila dos Iniciantes o dia tem mais de 24 horas e que ela fica escondida do resto do mundo, então era perfeita para o preguiçoso do protagonista. E aí ele ficou capinando, cacando, forçando e meditando até que o sistema ficou putaço com o herói e falou que esperava que a rainha dos demônios o matasse. Depois, o sistema sumiu para sempre. Acho que é a primeira vez que vejo um sistema assim. O protagonista decide ir pegar lenha para fazer o rango, já que ninguém é de ferro, mas aí ele se lembra que esqueceu o machado na floresta de manhã. Então, enquanto ele se lamentava, a gostosa, rainha dos demônios, aparece toda felizinha por ter encontrado o herói. Mas o maluco nem notou que ela estava ali. Ele só saiu correndo por causa da chuva, já que tinha deixado o peixe secando a roupa no varal. Prioridades, né? Depois de pegar os peixes, um cachorro robô começa a latir pro protagonista, mas o herói nem liga pra isso e manda o dog ir pra dentro de casa. E o cachorro continua latindo até que o protagonista olha pro céu e vê uma figura deliciosa e misteriosa. A rainha já ficou brava por ter sido chamada de coisa. Ele já pede desculpa, enquanto pensa em como ela conseguiu entrar na vila, que teoricamente era para ser protegida do mundo lá fora. A Elizabeth já fala que vai testar o herói e manda um raio em direção a ele. Mas o raio desvia, e a espada vai parar na mão dele. O herói fica assustado com aquilo. A espada foi pra mão dele do nada, né? Já a gostosa ficou putaça. Ela vê que a espada escolheu ele, então ele definitivamente era o herói. Mas ele é muito fraco pra isso. Até os soldados dela tinham mais magia que ele. Ela então pensa que ele está ocultando seu verdadeiro poder. A rainha então se apresenta dizendo que seu nome era Elizabeth, que ela era a rainha dos demônios e que iria exterminá-lo hoje. O protagonista ficou todo cagado já. Ele nem tinha pisado fora da vila, e ela já estava ali em busca dele. O doguinho fica latindo pra rainha e o protagonista já manda ele calar a boca pra não irritar ela. A rainha começa a preparar uma magia devastadora, e o herói pensa que era inevitável o encontro dele com a rainha. Então, ele já desiste de lutar, joga a arma no chão e diz que não há nada que ele possa fazer. Vai para dentro da casa dele. Então, a rainha lança uma chuva de meteoros no nosso protagonista, que dizia que aquela tinha sido uma vida feliz. A rainha notou que o herói estava rindo igual um bobo e ficou puta. Na perspectiva dela, ele estava debochando dela. O doguinho então saca seus mísseis e destrói todos os meteoros que a rainha lançou. A rainha então pensou que o herói era tão fraco que precisa de uma relíquia mágica para parar o golpe. Mas comparado a ela, todos são formigas. E já conjura uma magia mais forte ainda, dizendo que perdeu o interesse em testá-lo e que iria acabar com tudo agora. A rainha lança a magia, mas se é doido, o doguinho evaporou com a magia da rainha. Todos aí, salvem o doguinho God. Até a rainha ficou sem reação com aquilo. A magia absoluta dela já era. Ela acha que o herói fez alguma coisa de dentro da casa dele, mas o herói só estava lá, esperando a morte, deitado em sua cama. A rainha desceu e encarou o doguinho. Isso aí, doguinho, mostra pra ela quem é o God desse manga. Ela diz que subestimou o herói e libera mais de seu poder. Parece que até agora ela só estava usando 30%. Então, com a forma de deusa demoníaca, ela parte pra cima do doguinho. Lala, que comissão é essa, hein, minha rainha?
Depois de uma hora, nosso protinha tava até dormindo. Acordou-se perguntando se já tinha morrido. Depois de notar que ainda estava em casa, ele vai ver o que tava rolando lá fora. De fininho, ele vai olhando, pensando que a rainha estava esperando ele igual uma maluca lá. Então, ele vê a cena da rainha toda ferrada, segurando a cabeça do doguinho. Coitadinho do amarelinho. Ela nota o herói e vai na direção dele, dizendo que obliterou a relíquia mágica dele. Caramba, o doguinho deu trabalho pra ela, viu? E obrigado por essa vista, doguinho. O herói já logo chama ela pra tomar um chá e conversar. Ela concorda, depois de assassinar ele, obviamente. Na cabeça dela, ela pensa que é imperdoável aquele sujeito fazer ela atingir seu limite e se pergunta se aquele era o fim da história da rainha que foi profetizado. Então, ela cai igual bosta no chão e o herói, que não é besta, já vai segurar ela. Perder essa chance, jamais. Ela se destransforma por ter atingido seu limite e acaba ficando do mesmo jeito que veio ao mundo. Esse protagonista é um cara de sorte, viu? Ela acorda na cama do protagonista, algemada. Eita, será que o protagonista fez algo com a nossa rainha? Ela acorda já pensando que sofreu uma derrota humilhante, mas o herói, em vez de matá-la, resolveu aprisioná-la. Ela acha que ele fez isso para mostrar ao mundo quanto é poderoso. Ela até tenta escapar, mas não consegue. Parece que as algemas são uma relíquia lendária, e nossa rainha, tristonha, se pergunta quanto poder o protagonista está escondendo. Ela então começa a observar algumas coisas no quarto do herói, que ela não consegue entender, e pensa que ele é mais maquiavélico do que ela poderia imaginar. Nosso protagonista então aparece com a janta. Ela fala que não implorará pela vida. O herói acha ela aterrorizante, mas está com planos de se manter vivo dando comida a ela. Ele diz que só colocou as algemas nela porque estava com medo, mas agora vai tirá-las para que eles possam conversar. Porém, tudo que ela entende é que ela era tão fraca que ele nem precisava das algemas para derrotá-la. O herói tira as algemas dela para provar que não quer fazer mal, e pede para eles conversarem. Ela pensa que, até mesmo seres fortes como ela sabem a hora de se render, então decide aguentar isso por enquanto e se vingar depois. Ele manda ela descansar por agora e, então, sua esquizofrênia bate, e ele nos conta que não matou a rainha demônio enquanto ela dormia porque é normal que reis demônios tenham uma habilidade de reviver. E também matar peixes ou galinhas é uma coisa, mas matar pessoas é bem diferente. Falar a verdade, eu não mataria ela não, e vocês? Ele continua dizendo que seu plano é virar amigo dela e continuar com sua vida tranquila. Ela vê essa esquizofrênia e acha que ele está caçoando dela. Parece que o doguinho ficou só o caco depois da luta contra a rainha. Vendo isso, a rainha pergunta se aquele era o artefato mágico mais poderoso dele. Mas, na verdade, o protagonista não sabe nem o que é uma relíquia mágica. Aquele era só um robozinho que ele criou nas horas vagas, mas ele obviamente não diz isso e apenas concorda com ela. Ela abre um sorrisão maléfico. Viu que aquele era um momento, ele baixou a guarda e ela estava livre das algemas, então iria conjurar uma magia poderosa para acabar com ele, já que ele tinha perdido a proteção de sua relíquia mais poderosa. Ela se levanta e pede desculpas por quebrar o doguinho, mas o protagonista diz que aquilo não era nada, já que o cartão de memória estava intacto. A rainha então conjura a magia em direção à cabeça dele, com um sorriso sádico. Mas nosso protagonista abre o armário, revelando um monte de doguinhos para ela. Ela já tranca o bico, né? Um daqueles já fez ela desmaiar de exaustão, e o protagonista tem um monte no armário. Rapaz, acho que esse protagonista é só um pouco apelão, hein? Ele diz que costuma ativar um de cada vez, mas a mente dela já começa a fantasiar com o protagonista maligno. Depois de sentir o cheiro da comida, a rainha já se acalma e pergunta o que era aquele cheiro, ao que o protagonista responde que ela desmaiou, então ele preparou algo para sua refeição. Ela olha para aquela refeição e diz que apenas seres fracos precisam comer. Ela, que transcendeu, não precisa mais. Mas, obviamente, o cheirinho fez a barriga dela roncar.
O protagonista convence ela a comer. Por fim, ela decide provar. Obviamente, depois de comer, ela não consegue parar, né? Provavelmente, essa é a coisa mais gostosa que ela já comeu. E em breve, ela será a coisa mais gostosa que o protagonista já comeu. Ela chega até a chorar de felicidade com a comida, e ao que parece, essa comida tem uma grande quantidade de energia mágica. Depois de comer tudo, ela chega ao clímax. Isso aqui pode ir no YouTube. E será que estou na obra errada, pessoal? Ela fica tremendo toda na cama, se perguntando o que o protagonista colocou na comida. Ele diz que foi só um pouco de pimenta e que não sabia que ela não gostava de pimenta. Ela, toda tímida, pensa que, realmente, a intenção do herói era vis desde o início. Ele a aprisionou para fazer experimentos com ela. Ele então diz que alguns ingredientes podem reduzir a picância, e ela já pensa que ele está envenenando ela com uma mão e oferecendo o antídoto com a outra. Ela então prova a sopa e, mais uma vez, chega ao clímax. Ela simplesmente não se importa mais com nada. Dominação mundial, o herói, nada. Essa sopinha aí do protagonista é boa mesmo, visto o quanto ela estava fanática por ele. Ela ascende a um novo reino por causa da sopa, mano. Esse protagonista é cabuloso mesmo. Ela então pergunta o que ele quer dela e ele, todo bobinho, diz que só quer um modo de fazer a rainha conviver com ele ali. Ela então percebe a intenção do herói. Como ela é a única que aguenta os testes dele, ele vai mantê-la para fazer experimentos e deixá-la mais forte, para talvez derrotá-lo. Mas, claro, isso é só um devaneio dela, né? Ela sobe na cama e olha para ele, dizendo que, embora fosse concordar com o que ele disse, não era por medo, mas porque ela realmente queria saber qual é o seu verdadeiro nível de força. O protagonista fica confuso, porque, para ele, ela já é extremamente forte. Ele não tem ideia do próprio poder e está totalmente alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Ela já solta, de forma direta, que não vai deixar ele tirar a dignidade dela enquanto estiver ali, e que está disposta a morrer para impedir. Então, ele pede a ela que eles possam se dar bem, e ela responde que ele pode continuar com os experimentos. Pois ela quer tudo de delicioso que ele preparar. Só acho que ela tá gostando dessa situação, hein? O mais impressionante é que o herói estava usando a lendária espada para cortar lenha. Esse herói realmente estava perdido na vida. Parece que, desde que a rainha invadiu a vila, o tempo dentro da barreira começou a fluir de maneira diferente, gradualmente se alinhando ao tempo do mundo externo. O protagonista comenta que, embora a sincronização do tempo não seja um problema, a verdadeira questão é que a vila estaria exposta ao mundo exterior, e os monstros de lá parecem ser muito mais perigosos. Porém, a presença da rainha parece estar mantendo os monstros afastados, ou pelo menos era o que o protagonista pensava. Eu tenho quase certeza de que era o doguinho que estava fazendo isso. A rainha parece ter se acostumado com a vida de patroa, não só dominando a situação, mas até mandando o herói levar lanchinhos para ela. Ela está bem acomodada, vendo TV, comendo, e parece até engordou. A preguiça tomou conta da rainha, e até suas asas diminuíram. Ela diz que isso é culpa das batatas e até acha que o herói está usando magia para levar à depravação. Mas o protagonista logo solta que é porque ela está comendo demais e acumulando gordura, e a rainha, com uma expressão de desafio, lança uma magia que a faz perder gordura de maneira impressionante. Ela se vangloria do fato dos planos do prota terem sido frustrados. Enquanto o protagonista observava tudo, impressionado com a magia. Enquanto isso, ela se delicia com a comida. O protagonista, vendo-a engolir tudo sem parar, diz que pode fazer mais se ela quiser, mas a rainha, com a mente distorcida, acha que ele está sugerindo que ela coma ainda mais, engordando antes de ser abatida. A maneira como ela vê o protagonista é no mínimo curiosa. Ela revela que ele, durante um ano inteiro, a quebrou diversas vezes, e que não toleraria mais isso. Mas o protagonista rapidamente a silencia com um pudim. Pudim é muito bom, e ela não resiste. Está completamente nas mãos do protagonista agora. Do lado de fora da vila, um velho e uma jovem chamada Evil estão correndo de uns bandidos mascarados.
Eles são encurralados e uma magia de jaula os prende. No entanto, no capítulo seguinte, os dois parecem estar livres, sem nenhuma explicação para o ocorrido. O autor esqueceu disso ou fez de propósito. Quem sabe? Evel, a jovem de cabelo amarelo, tenta resistir a fugir enquanto o velho, que parece ser seu protetor, tenta segurá-los. Ele promete à mãe dela que a protegeria a qualquer custo, o que me levanta suspeita sobre ele ser o pai dela. Os mascarados lançam um fogo fantasma sobre eles, mas o velho usa sua técnica mais poderosa, corte do herói, para dissipar a bola de fogo. No entanto, a técnica o consome, e ele acaba morrendo junto com a chama. A jovem, desesperada, tenta lutar, mas suas flechas não fazem nada contra os mascarados. O velho, vendo a situação, manda ela fugir, pois ela não pôde fazer nada contra os inimigos. Mas ela continua, sem saber que está apenas perdendo tempo. Se fosse eu, provavelmente faria o mesmo. Os mascarados continuam se divertindo com a situação, até que, de repente, algo enorme esmagou os mascarados. Era o Senhor dos Mamutes, um monstro gigante. Em cima dele, um sapo com um pergaminho. Yukata aparece e pergunta ao chefe o que será feito dos dois humanos depois de eliminar a ameaça. E, como eu suspeitava, o tal chefe era o Doguinho, que controlava o mamute. Ele diz que os humanos são inofensivos e que o mestre dele saberá o que fazer com eles. Evel acorda de repente, tipo brasileiro acordando em tiroteio, já se perguntando o que aconteceu, com medo de que o monstro a tivesse matado. Mas logo ela percebe que está em um quarto, e a primeira coisa que lhe vem à cabeça é o pai dela, que ela lembra ter ficado gravemente ferido depois de levar um soco do mascarado. Preocupada, ela sai correndo para procurar o pai, mas, ao abrir a porta, se depara com o protagonista em uma cena bem inesperada. O velho está lá, todo pose, como se nada tivesse acontecido, nem parecia que estava todo machucado até pouco tempo atrás. O protagonista começa a elogiar o físico do velho, dizendo que ele não perde um dia de treino. Rapaziada, então o prota é. Pra piorar, isso deixa o velho bastante orgulhoso. Acho que esses dois são na verdade. O Vei responde que é natural para um guerreiro manter-se em forma, o que anima o protagonista, que está interessado em conhecer mais sobre os guerreiros deste mundo. Enquanto isso, o Doguinho está por ali também, rodeando o protagonista até que leva uma bicuda da Elizabeth, que está irritada porque ele trouxe os caras para a casa dela. Ela já está se sentindo em casa e está cheia de raiva de todo mundo, quebrando seu tempo sozinha com o prota. O protagonista, com saudades de interações sociais normais, pede que eles fiquem por mais um tempo, e, surpreendentemente, eles acabam aceitando. Enquanto o protagonista serve um chá, Evel, curiosa, pergunta se aquela era a poção milagrosa de que seu pai falou. O protagonista, sem dar muita importância, diz que era apenas água natural. Mas a rainha, observando tudo de longe, começa a se perguntar o que o protagonista está tentando fazer com os humanos que trouxe, e até se pergunta se não era o suficiente para ele. Aparentemente, a rainha está ficando ciumenta. O velho, então, se lembra que, quando estava quase inconsciente, o Doguinho os levou até o protagonista, que deu o chá ao velho, que se recuperou instantaneamente. Ele percebe que, se não fosse por esse chá, ele estaria morto. Evel também se pergunta se realmente pode beber algo tão valioso assim, mas o protagonista a manda parar com as cerimônias e beber logo. Os dois, finalmente, tomam o chá, e a transformação é instantânea. Seus olhos e bocas começam a brilhar, e eles experimentam um aumento impressionante em seus poderes. O velho, que era um arquimago de 3 estrelas, sobe para 4 estrelas, e Evel, que era uma maga de 1 estrela, se torna uma arquimaga de 1 estrela. Além disso, o chá desperta o sangue élfico de Evel, e suas orelhas começam a crescer. O herói até tentou servir mais uma rodada pros mano, mas eles recusaram. Aquilo já tinha sido bastante pra eles. Mano, eu não recusaria. O herói fica se lamentando por não dar nada como acompanhante para o chá, mas ele não pode porque a Elizabeth pegou tudo pra ela. Realmente pergunta ao velho Berus como foram atacados, e o Berus diz que, como já devem ter notado, ele só vai revelar isso na próxima parte, né, Galegris? Porque essa daqui já vai ficando por aqui.
já tô cansado de resumir por agora e agora vou ter que fazer a edição, que vai demorar pra crair, né? Só de pensar no trabalho que vai dar já dá até preguiça. Então deem um like aí para o vídeo pra eu ter um dinheirinho aí final de mês, rapaz. Ajuda eu.